Oi, gente! Hoje nós temos um vídeo meio polêmico, porque eu vou contar pra vocês quais foram os livros que eu tive a coragem de abandonar. Porque não é uma coisa muito fácil para os leitores. Eu demorei, assim, ó, pra abandonar o meu primeiro livro, mas depois que isso acontece, parece que foi uma grande libertação. E esse ano de 2020 que passou, foi o ano que eu mais abandonei livros. Eu acho que eu finalmente me desapeguei disso. E então eu quero mostrar pra vocês a lista de todos os livros que eu já abandonei desde o primeiro. Então eu vou falar quais foram os motivos de eu ter abandonado eles. Então antes de começarmos, já curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui e também ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Então, gente, o primeiro livro que eu abandonei na minha vida, sem dó nem piedade, foi Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Esse livro, gente, eu reconheço que ele é um livro bom, ele é um livro grandioso. Eu li até a metade dele, deixa eu ver se é mesmo isso, eu acho que eu anotei aqui. Eu li 38% do livro, eu lembro que era uma primeira parte do livro, se eu não me engano. E eu abandonei ele em 2017, em setembro de 2017. E eu lembro que duas coisas aconteceram para eu ter abandonado esse livro. Uma, porque eu tava lendo esse livro quando eu me mudei de cidade, consegui um emprego novo e eu tava parando de gravar vídeos pro canal. Foi na época que eu abandonei o canal por um tempo, ficou aí mais de um ano sem gravar vídeos. Então esse foi um dos motivos de eu ter abandonado. O outro também é que nós estávamos lendo no clube de clássicos, só que em 2017 eu tinha o clube com outros colegas, tava o Norby do Elefante Literário, e nós tinha decidido naquele mês que ia ser a última leitura do clube também, que a gente não ia mais continuar com o clube. Então isso me desanimou também de continuar a ler o livro. Então eu acho que foi por isso que eu abandonei Grandes Esperanças, porque ele era um livro bom, só que não era o momento certo para eu ler. Eu não tava aproveitando a história, sabe quando você lê o livro e não era o momento, eu não tava aproveitando nada dele. Então foi o primeiro livro que eu tive a coragem de abandoná-lo. Mas agora eu tenho convicção que se eu der uma segunda chance para ele, eu possa gostar muito. Ainda mais agora que eu voltei com o clube de clássicos e agora tá firme e forte, provavelmente ele vai entrar aí na lista de algum ano aí pra frente para nós lermos. E daí eu vou reler esses 38% que eu li e continuar a leitura. Daí, deixa eu ver aqui qual foi o próximo livro que eu abandonei. Eu acho que foi em 2018, eu abandonei Laranja Mecânica. Porque esse livro, ele tem uma linguagem muito diferente que às vezes você não entende. Na verdade, é muito difícil de você entender. Tem um glossário, um manual, assim, no final do livro, mas não tem como você ficar voltando o tempo todo e ver o significado do linguajar ali dos personagens. E daí eu tava vendo se eu entendia e não tava me pegando aquela história, eu tava boiando, assim, não tava entendendo nada. E eu parei de ler em 16% do livro, bem no comecinho, aí eu vi que não ia gostar do livro, sabe? Eu desisti bem no começo e não me arrependo de ter abandonado esse clássico. Outro livro que eu abandonei em 2018 foi Olá, Adeus e Tudo Mais, que é da Jennifer E. Smith. É a mesma autora de A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Eu abandonei esse livro porque ele conta a história de um casal e eu vi que não ia funcionar muito comigo esse relacionamento, sabe? Não era o que eu tava querendo ler. Eu não sei, gente, eu não gostei de como que ficou ali resolvido o romance, então eu não via motivo para continuar a ler o livro. Eu perdi totalmente o interesse ali na parte que eu cheguei, que foi em 42% do livro. E daí, em 2019, eu abandonei A Menina Submersa, que é um livro da Dark Side bem bonito. Eu já me desfiz dele, porque foi outra leitura confusa pra mim. Nós temos uma menina que ela é esquizofrênica, se eu não me engano, e daí ela quer nos contar uma história, né, no começo, só que ela se perde muito na história que ela tá contando, sabe? Ela meio que vai pra um outro caminho, depois volta, sabe? É bem confuso o jeito que ela conta a história. E daí eu não tava me conectando com isso, eu não tava aproveitando nada também e parei em 33%.
E o outro livro que eu abandonei em 2019 foi Um Encontro de Sombras, da Victoria Schwab, que é o segundo livro da série dos Tons de Magia. Gente, o primeiro livro dessa série eu não tinha gostado tanto, eu tinha dado 3 estrelas, não foi uma fantasia que me conquistou muito. E daí eu resolvi dar uma chance para o segundo livro, e acontece que esse livro meio que se perdeu no caminho. Digamos que ele apresentava uma proposta e a autora não desenrolava aquilo durante o livro. Ele ficava enrolando e aquilo que tinha sido proposto não acontecia. Era um torneio, né? Desde o começo do livro eles tinham anunciado um tal torneio. E daí eu pensei que esse torneio ia acontecer logo, porque eles já tinham chegado na cidade pro torneio e esse torneio não acontecia nunca, e ficava. Daí eu descobri, lá na página 300, que o torneio era o grande desfecho do livro. Só que eu esperava totalmente outra coisa, não que esse torneio aí fosse o final do livro. Então eu parei em 65%, que foi quando chegou aí nessa parte do torneio, e não dava essa impressão no começo do livro. Parecia que o torneio não ia ser grande coisa, sabe? Mas a autora fez com que fosse ali uma grande coisa do livro, que ficou ali para depois da metade. Eu não aguentava mais, só tava enrolando. E é isso que eu me decepciono bastante com as continuações da Victoria Schwab, porque o primeiro livro dela, eu acho a construção de mundo dela muito boa, como ela tem a criatividade de criar aquela história. Mas daí parece que ela não sabe desenvolver isso nos outros livros. Eu tive isso com A Melodia Feroz, que eu não gostei do Dueto Sombrio. Também com A Guardia de Histórias, que eu não gostei de como continuou, e até nem tem fim esses livros da Guardia de Histórias. Daí aconteceu, né, com Os Tons de Magia, e agora eu tô com medo de Vilão, porque eu gostei bastante de Vilão, e eu quero ver como que vai ser a minha leitura de Vingança, se vai ser isso também, dela acabar me decepcionando nas sequências. Eu acho que a Victoria Schwab é uma autora de livros únicos. Na minha opinião, ela deveria escrever, assim, fantasias de livro único. Eu acho que ela daria super bem nisso, pelo menos pro meu gosto, porque eu sei que muitas pessoas gostam dessa série, né, dos Tons de Magia. Eu acabei não curtindo. E daí, esse ano de 2020, eu abandonei 9 livros. Primeiro eu quero falar que eu abandonei O Mundo de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin, que ele é um livrão que tem toda a história de Westeros, lá da família Targaryen. Ele conta vários detalhes de cada família também, dos 7 reinos. Ele é tipo um almanaque, né, do Mundo de Gelo e Fogo. E daí é muito cansativo de ler, gente, é muito cansativo. Eu tentei fazer uma meta ali de ler uma historinha por dia, uma historinha por semana, depois eu coloquei uma historinha por mês e não ia, gente. Eu acabei abandonando. Eu acho que eu li 29% desse livro, e que foi mais ou menos a história ali dos Targaryen, e daí depois eu parei, não li mais. Mas é um livro lindo, gente, que eu não vou me desfazer da minha coleção. E eu também abandonei Toda a Luz que Não Podemos Ver, que era um livro que a princípio eu não ia abandonar, porque eu vi que ele era uma história muito boa, que talvez não era o momento certo de eu estar lendo ela. Muitas pessoas falam muito bem desse livro, é um livro sobre guerra, pós-guerra, com crianças, com protagonistas, e eu gosto bastante desse estilo de livro. Mas ali durante a leitura eu não estava me conectando com os personagens, então eu resolvi parar a leitura em 39%, e daí eu ia voltar a ler. Só que foi passando meses e meses e não vinha essa vontade de voltar a pegar o livro, nem de começar ele do zero, sabe? Eu perdi totalmente a vontade de ler ele e resolvi abandoná-lo. No comecinho do ano, quando eu tava fazendo um desafio de ler 20 livros em 20 dias, teve um dos livros que eu abandonei, que foi Lunen. Esse livro, ele foi abandonado por muitas pessoas não gostaram dele, mas eu tava na esperança de gostar dele, porque eu acho que ele é um livro de expectativas, as pessoas colocam muitas expectativas pra um thriller, e ele na verdade é um drama. Eu até poderia gostar desse livro, eu acho, se eu lesse até o final, mas sabe quando você chega num momento e diz, por que eu tô lendo esse livro? Eu não sabia por que eu tava lendo esse livro, sabe? Ele não era tão interessante pra mim, ele não tinha me surpreendido ali até onde eu tinha lido, não tinha acontecido muita coisa, ele tava meio chato, então, sei lá, gente, resolvi abandonar.
Uma outra série que eu abandonei foi Gelo e Fogo, que é a continuação de Neve e Cinzas. É uma trilogia de fantasia, só que eu achei assim muito fraquinha. Pelo menos nesse segundo livro não estava acontecendo nada ali até onde eu tinha lido, tava muito enrolado e tava chata a leitura, e eu parei em 30% desse segundo livro da trilogia. Outra fantasia que eu acabei abandonando foi Good Omens, que é o livro do Neil Gaiman com Terry Pratchett. Eu parei na página 100 desse livro, porque eu não tava curtindo muito o jeito que a história tava sendo contada. Era meio estranho, assim, eu não tava um pouco perdida. Vou confessar pra vocês que eu não tava entendendo muito bem esse livro. E daí eu comecei a ver os episódios da série. Eu assisti o primeiro episódio, eu consegui entender muito melhor assistindo o episódio da série. Daí eu voltei a ler o livro e mesmo assim não ia, sabe? Não ia. De assistir um episódio, gostava muito mais da série. E daí eu terminei a série inteira e eu amei a série de TV que tem no Prime Video e resolvi abandonar o livro. O livro não era comigo e esse foi um caso em que eu gostei muito mais da adaptação do que do livro. Só que eu não terminei o livro, né? Eu li 27% dele. Ah, tem mais uma fantasia que eu abandonei, que é uma fantasia de volume único, que é o Livro das Coisas Perdidas. Esse eu acho que foi um livro que eu abandonei porque eu não tava curtindo muito o estilo dele. Ele é um livro infanto-juvenil e ele era bem infanto-juvenil, assim, pra crianças. Eu achei ele meio parecido com Coraline, do Neil Gaiman, porque é uma fantasia, assim, um pouco sombria. Nós temos ali um personagem que até dá um pouquinho de medo, sabe? Que é o vilão ali da história e ele é bem misterioso. E é um livro, assim, de contos de fadas. O menino meio que entra numa floresta que tem vários personagens dos contos de fadas. Tipo uma fábula, um reconto de contos de fadas, só que bem infantil. E eu não tava, assim, com vontade de ler esse tipo de livro, mas eu acredito que ele seja um livro muito bom. Então, quem se interessa por esse tema possa gostar bastante dessa fantasia. E eu parei em 57%, eu até li bastante do livro. E, gente, eu abandonei um livro da Karin Slaughter, o primeiro livro que eu li dela, que foi A Última Viúva. Eu abandonei 60% desse livro. E daí eu lembro que eu peguei e li o final dele, né? Porque ele é um thriller. Eu queria saber o que acontecia no final e também, né, não achei nada demais. Mas acontece, gente, que o tema desse livro é um tema que não me chama muita atenção pra thrillers, porque a polícia ali, o detetive, tá atrás de terroristas. E eu não gosto de histórias de terroristas, sabe? Filmes, séries com terroristas. Eu não gosto, eu sempre acabo abandonando, tipo aquela série do Blind Spot, Blacklist também, sabe? Esse tipo de série, assim, com terroristas, eu não curto. Então esse livro era muito esse estilo de série, onde a polícia tá atrás dos terroristas e tentando entender o que eles estão planejando. Então esse foi um caso onde eu tava lendo um livro que não combina comigo, não combina com o meu gosto. E não era porque a história era ruim, chata, ou a escrita da autora não tava curtindo. Até quero dar uma chance pra autora, né? Eu quero ler outros livros dela. Eu tenho aqui Flores Partidas, que parece que é um thriller psicológico, e eu gosto muito mais de thrillers assim do que esses thrillers de terroristas. E daí esse livro também faz parte de uma série do Will Trent, e ele é o 9º livro de uma série. E me falaram que é muito mais legal você acompanhar desde o primeiro livro, né? Porque até ele forma casal com a outra personagem ali do livro, que acaba sendo sequestrada pelos terroristas, e daí eles acabam tendo uma conexão muito forte, né? Porque ele ama ela e acaba sendo um herói que quer salvar a sua amada. Então eu acho que pra se conectar bem com esse romance, talvez teria que ler alguns livros anteriores da série. Então por isso que eu resolvi abandonar esse. E, gente, eu abandonei HP Lovecraft. Eu tentei ler os contos dele. Eu li, se eu não me engano, 4 ou 5 contos. Na verdade, eu li em outro livro, não nesse da Dark Side, só que esse livro da Dark Side que eu tenho tinha esses contos que eu tinha lido e mais outros. Então, eu coloquei esse como abandonado, né, em 30%. E é assim, gente, o HP Lovecraft parece que não foi pra mim, não faz o meu estilo também. Ele tem uma mitologia cósmica, ele cria seres bem difíceis de você imaginar. Eu tive que ver algumas fotos, alguns vídeos, mas mesmo vendo o vídeo do pessoal explicando como que funcionava essa mitologia dele, eu não me interessei tanto, sabe? Eu senti que não fazia o meu estilo. E eu também não gosto tanto de terror, né? Agora que eu tô começando a ler mais terror com Stephen
Stephen King. Na verdade, esse tipo de terror, esse tipo de mitologia não foi a minha praia, digamos assim. Então por isso que eu acabei abandonando os contos do H.P. Lovecraft. Mas eu vou guardar esse livro comigo. Uma, porque ele é muito, 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 muito lindo. E outra, porque como ele é um clássico, talvez futuramente, daqui a alguns anos, eu possa reler e ter uma outra visão sobre esse livro. Então esse é um outro clássico que eu quero dar outra chance aí futuramente. E o último livro que eu abandonei até esse momento que eu estou gravando o vídeo, né, porque eu posso ter abandonado mais, daí vai ficar para uma segunda parte desse vídeo, foi A Impossível Faca da Memória. Ele é um livro que eu ganhei da editora Valentina e eu tinha visto algumas pessoas falarem bem dele, até o Vitor do Geek Freak. Só que eu tava achando a história muito sem graça. Em 41% nós temos uma menina que tem um pai, assim, bem problemático. Ele é veterano da Guerra do Vietnã, eu acho. E depois disso, ele passou a ter muitos problemas de alcoolismo, de depressão, e daí meio que inverte os papéis, onde a filha tem que cuidar do pai. Ela tem 18 anos, se eu não me engano, não é um livro assim tão jovem, mas quando ela encontra um menino e começa a se relacionar com ele, eu senti que era um livro assim mais jovenzinho, que tava focando mais no romance, na vida dela e não nesse relacionamento de pai e filha, que era o que eu tava mais esperando pra história. Eu queria, assim, algo mais dramático mesmo. E o livro tava muito, muito enrolado nas coisas adolescentes dela saindo, dela tendo esse novo amor, se apaixonando. Daí eu não tava muito interessada e daí eu parei em 41%. Gente, eu tenho que atualizar essa lista porque depois que eu gravei esse vídeo, eu abandonei mais 2 livros. Então, na verdade, o último livro que eu abandonei em 2020 foi O Refúgio, que é um lançamento da editora Intrínseca. E nesse livro aqui nós temos 2 irmãs que acabam fugindo de casa porque elas têm um padrasto abusivo, a mãe delas é alcoólatra. E quando a irmã mais velha vê que a mais nova corre o risco de passar pelo mesmo que ela passou desde os 10 anos, ela acaba bolando esse plano para as duas fugirem de casa e irem viver na floresta. Então esse livro aqui tem muitas cenas descritivas delas sobrevivendo na floresta, muitas descrições de acampamento, da irmã mais velha ensinando as coisas que ela sabe de acampamento para a irmã mais nova. Então tem muitas descrições sobre isso, é tudo muito detalhado e esse tipo de narrativa não estava me prendendo na história, apesar de algumas partes ir para o passado e falar sobre a vida delas lá com a mãe delas, como que era a família, como que foi o plano, né? Como que elas fugiram de casa, o que que aconteceu nesse plano de fuga. Mesmo assim, a parte do presente não me chamava atenção, porque era muito, muito descritiva sobre sobrevivência na mata. E daí eu parei em 41% e até nessa parte que eu parei tinha aparecido uma personagem nova na história, mas mesmo assim não foi o suficiente para eu continuar o livro. Eu acho que esse estilo de narrativa mais focado ali na sobrevivência delas eu não tava curtindo muito. E daí já temos o primeiro livro que eu abandonei em 2021, que foi o livro da leitura conjunta da Maratona Literária de Verão, do Timiades, que é O Fundo é Apenas o Começo, do Neil Shusterman. Esse é o mesmo autor do Ceifador, então fazia muito tempo que eu queria ler esse livro. E o autor coloca muito nesse personagem as experiências que ele teve com o filho dele. Então ele é um livro que vai falar de doenças mentais e ele acaba sendo um livro muito, muito, muito confuso. Você só entende ele depois da metade. E foi o que muitas pessoas me falaram e eu até pulei na metade do livro e mesmo assim a história não me prendeu, sabe? Eu quis ver se eu ia gostar mais depois da metade, porque eu já tava entendendo mais ou menos o que estava acontecendo por conta do filho do autor, dele ter se baseado nas suas experiências. Tava sendo uma narrativa confusa, né? Onde as coisas estavam sendo jogadas ali, você meio que sem entender, né? Uma linha dos acontecimentos. Eu achava que não valia a pena ler mais da metade do livro para daí você se prender na história e acabar curtindo ela. Eu acho que foi o mesmo caso da Menina Submersa, que também foi um outro livro de personagem com doenças mentais que estava muito confuso ali a narrativa do livro. Então eu resolvi abandonar ele. Eu achei que não valia a pena continuar, porque também não é um tipo de assunto que me chama muita atenção também na hora de ler. Eu já tinha perdido o interesse de ler ele. 35% foi quando eu abandonei.
E é isso, gente. Então, no total, deu 16 leituras abandonadas até o começo de 2021. E eu quero terminar esse vídeo convidando vocês a não terem medo de abandonar livros. Se você perdeu o interesse em ler o livro, se você não tá gostando dele, gente, isso contribui muito para você entrar em uma ressaca literária. Então, vocês abandonando o livro e pegando outro que você estava mais interessado em ler do que aquele que você estava lendo, vai fazer você driblar essa ressaca, vai fazer você ler mais. Tem tantos livros pra gente ler, a gente não vai conseguir ler tudo que a gente quer. Então, não tenha medo de abandonar aquele livro que você já perdeu o interesse ali no meio da leitura. Experimentem fazer isso, gente, que vocês vão ver que depois do primeiro abandono vai ser muito mais fácil vocês abandonarem mais livros. Pra mim, nunca aconteceu de eu gostar de um livro só pelo final dele. Eu gosto muito mais da trajetória do livro, do começo tem que me prender e o meio da história tem que me prender. E o final pode ser ruim pra mim, contanto que o restante da história seja muito boa, pra mim já valeu a pena. Então eu já sei que comigo não funciona. Se tá na metade do livro e eu não tô curtindo, não vai adiantar ir até o final, porque eu sei que eu não vou acabar gostando depois do mesmo jeito. Então isso é muito bom pra nós nos conhecermos como leitores, pra nós conhecermos os nossos gostos. Então me conte aqui nos comentários se você já abandonou algum livro, qual que foi o último que você abandonou. Aqui do lado eu vou deixar outros vídeos de listas para vocês assistirem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!